Senhor presidente, por uma questão de ordem, por favor. Questão de ordem, senadora Gleisi. Senhor presidente. 2 minutos. Senhor presidente, ontem nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão muito forte em relação ao processo legislativo ocorrido na Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, por bem e por por unanimidade dos seus membros, afastou da presidência da Câmara e também do exercício de suas funções o deputado Eduardo Cunha. E o fez isso, pelo entendimento que tive dos debates e também da decisão final, por desvio de poder do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no exercício de suas funções. Desvio de poder, pois, é quando se utiliza do cargo e de suas funções para objetivo outro que não o da instituição. E o desvio de poder não deixa os atos, na realidade anula os atos. Anula não, os atos são nulos quando tomados em desvio de poder. Diante disso, senhor presidente, eu queria apresentar a questão de ordem em relação ao processo que veio da Câmara dos Deputados. O presidente Eduardo Cunha recebeu uma denúncia contra a presidenta Dilma, aqui já dita pelo senador Lindbergh, que foi exatamente no dia em que a bancada do PT se negou a dar apoio a ele na Comissão de Ética. O próprio autor da denúncia, doutor Miguel Reale Júnior, disse que essa denúncia foi recebida por revanche do deputado Eduardo Cunha. Nós tivemos um processo na Câmara que teve vários problemas, inclusive questionados pela defesa, inclusive com cerceamento de defesa, com falta de regulamentação, com falta de junção de documentos, enfim, todas essas questões questionadas pelo defensor da presidenta Dilma e que, inclusive, fazem parte de uma questão de ordem apresentada ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, que vai precisar ser também, também avaliada e também respondida. Mas, diante da decisão do Supremo ontem, que foi uma decisão muito forte de afastamento do presidente da Câmara por desvio de poder e também das suas funções de deputados, resta-nos falar aqui que as decisões tomadas por ele quando do exercício da função são nulas. E se são nulas essas decisões, são nulas, é nulo também o recebimento da denúncia por parte do deputado em relação à presidenta Dilma Rousseff e é nulo o processo a qual ele dirigiu na Câmara. Para contraditar, senhor presidente. Para contraditar, senhor presidente. Eu quero só terminar, por favor. Senhor presidente. Portanto, senhor presidente, a senadora Gleisi ainda não concluiu a questão de ordem e o senador Cássio Cunha Lima se inscreveu em primeiro lugar para contraditar a questão de ordem. Portanto, senhor presidente, em relação a essa situação, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por unanimidade afastou o senhor deputado presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nós requeremos a suspensão dos trabalhos dessa comissão até que o presidente do Senado responda ao advogado-geral da União, que faz a defesa da senhora presidenta, sobre as questões de ordem que foram levantadas. Para contraditar, senador Cássio Cunha Lima. Agradeço, senhor presidente. O que a questão de ordem apresentada pretende é, mais uma vez, obstruir, criar dificuldades para que o julgamento ocorra. Em todas as sessões, sem exceção, a bancada do governo apresentou manobras como essa de maneira reiterada. É óbvio que a questão de ordem não tem a menor sustentabilidade, sequer regimental. Não foi citado sequer o dispositivo regimental para a sua formulação. A decisão do Supremo Tribunal Federal ontem... Artigo 143 do Regimento Interno, combinado... Eu peço que me garanta a palavra. Eu peço que me garanta a palavra, senhor presidente. A palavra está com o senador Cássio Cunha Lima para contraditar a questão de ordem. Apenas disse o que o Brasil inteiro viu. A senadora não mencionou o artigo do regimento que sustente a questão de ordem. Mencionei agora. Muito bem, parabéns. Da próxima vez seja mais atenta. A decisão do Supremo Tribunal Federal... do Supremo Tribunal Federal... A palavra está com o senador Cássio Cunha Lima. É uma decisão inegavelmente extravagante, extraordinária, atípica, incomum. E isso foi dito de maneira absolutamente clara. É sim uma intromissão no poder
Legislativo, porque às vezes é preciso arrombar a porta para tomar providências diante de situações graves. Então, numa situação de crise crônica como o Brasil vive, uma medida aguda se fez necessário. E nós apoiamos, sim, a decisão do Supremo Tribunal Federal, classificando-a, como já fizemos, de extraordinária, atípica, extravagante, numa intromissão personalíssima, e isso ficou muito claro. E no julgamento ficou claro também que todos os atos praticados pelo deputado Eduardo Cunha são válidos. Até porque o fulcro da decisão, em desvio de função, desvio de poder, é a mesma acusação que a Procuradoria-Geral da República faz ao ex-presidente Lula e à própria presidente Dilma Rousseff. É a mesma tipificação criminal. O mesmo tipo penal que levou o Supremo Tribunal Federal a afastar, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara, é o mesmo tipo penal que a mesma Procuradoria apontou para o ex-presidente Lula e para a presidente Dilma. Então, senhor presidente, encaminhamos contra a questão de ordem, que é mais uma medida procrastinatória, mais uma chicana que se faz, para que possamos ter o encaminhamento do belíssimo, consubstancioso, robusto relatório do senador Anastasia. Hoje, tenha certeza, senadora Anastasia, que o Brasil todo é Anastasia, pelo seu talento, sua correção, sua firmeza, sua dedicação, seu espírito público, suas qualidades pessoais. O orgulho que nos causa ter um senador com mais de 5 milhões de votos, com todo o seu talento, que mostra que ainda é possível fazer política nesse país com seriedade e decência. Somos todos Anastasia. Vamos aos votos, senhor presidente.